Salve sobreviventes, aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o capítulo 44 de One Piece. E sem mais enrolo, e bom, começando pela capa, temos o quarteto, Usopp, Nami, Zoro e Luffy, tomando suco de maçã que o Usopp e Zoro estão espremendo num tecido. E eu tenho quase certeza que não é assim que se faz. Pois bem, de volta no Baratie, seguimos na negociação entre o chefe Zeff e o pirata Luffy, onde o Luffy decidiu que só pode trabalhar por uma semana. Obviamente, o Zeff discorda ao listar todas as merdas que o cara fez. Destruiu o restaurante, obviamente, um exagero, no máximo um quarto, causou um ferimento nele, o que de fato aconteceu e por fim, quase o matou, o que é outro exagero. Claro que, apesar dos exageros, uma semana não é nem de longe tempo suficiente para pagar pelos danos. A não ser que o salário nesse restaurante seja absurdo, na casa dos 10.000 cruzeiros. O que inclusive, tem uma dica de quanto o restaurante deve faturar no fim do mês. Mas bem, Zeff deixa claro que uma semana não paga por nada, mas o Luffy ignora enquanto murmura que esperou 10 anos para ser um pirata e jamais perderá um ano trabalhando. O que, sinceramente, quem esperou 10, pode esperar mais um tranquilamente. Mas bem, Luffy decide que só vai trabalhar uma semana e isso deixa o Zeff furioso. Ele lança a voadora da direita mortal e acerta sua perna de pau no pescoço do Luffy. Depois de derrubar o trombadinha, Zeff grita que se alguém decide algo, esse alguém é ele. Porém, o que chama a atenção do Luffy é a força do velho. Até porque, o maluco deu uma voadora, sendo que ele estava deitado. Mas enfim, a força é relativa, então, vamos só ignorar por enquanto. Bem, o chefe Zeff derruba o Luffy depois de extravasar a sua fúria. Ele lança uma nova proposta para o Luffy, uma que vai permitir ele ir embora ainda hoje. E a solução é de fato, muito simples, Zeff saca um serrote do chapéu enquanto diz, basta deixar uma perna, à direita se possível, e sua dívida estará paga. Porém, o Luffy se recusa, ele realmente acha que pode decidir como paga suas dívidas. Pobre, não tem uma moeda no bolso, mas vive como se fosse herdeiro. Obviamente, Zeff fica irritado e ataca novamente. Dessa vez, o voo mortal. Uma voadora com as duas pernas. Porém, o velho calculou mal, a estrutura do barco está claramente apodrecida, e o chão do quarto não aguenta o peso e a dupla vai parar no restaurante. Porém, antes disso, vamos parar num banheiro onde um maluco está fazendo sua higiene da forma mais idiota possível. Ele arranca um fio do nariz no puxão, o que certamente não deve ser saudável. No entanto, fica o lembrete, não arranque os fios do nariz nunca. Mas enfim, o maluco é um cozinheiro, nada convencional. Patty usa uma corda na cabeça como um carpinteiro, uma roupa simples escura e um avental. Ele também usa um lenço no pescoço. Lenço de seda para evitar cortes de navalha. Bom, Patty faz sua higiene enquanto entoa um mantra, os clientes são como deuses. Devemos tratá-los com amor, bondade e respeito. Depois ele faz um ensaio de frente para o espelho, ensaiando como deve tratar os clientes. No ensaio ele incentiva o cliente a não voltar e o chama de idiota, claro que, com um sorriso e gentileza. O único momento que ele soa natural é ao ensaiar o agradecimento por 10.000 verdinhas. E digo mais, se ele está ensaiando o seu agradecimento de 10.000 cruzados, quer dizer que essa é uma conta recorrente. E o restaurante não é pouca merda. Um tenente da marinha escolheu o restaurante para fazer um encontro. No entanto, mesmo o restaurante faturando milhares de cruzeiros no mês, a estrutura está toda zoada. A parte onde o pessoal vive está com a madeira podre. O empresário é sempre pelo lucro. Bem, o Patty faz o seu ritual e sai do banheiro renovado, pronto para mais um dia de, no mínimo, 11 horinhas. Sem falar que ele dorme no trabalho, o que pode ser bom ou ruim, mas enfim. O dia do Patty estava uma delícia, até ele ver o que o Sanji estava fazendo com um cliente. Patty fica transtornado, mas graças à sua aparição, o Sanji solta o tenente de merda. Patty e o Sanji têm um conflito de visões. Patty trata clientes como se fossem divindades, obviamente, com um certo detalhe. Já o Sanji, não dá pra dizer como ele vê um cliente. Dito isso, o agora solto, tenente corpo cheio, mostra que é inteligente e diz que vai denunciar o restaurante à marinha para que o lugar seja fechado. E isso é o mínimo que eu esperava. Porém, nessa situação, ameaçar a pessoa que já te bateu não é muito saudável. E em resposta à falta de noção do Full Corpo, Sanji diz que infelizmente, Full Corpo não poderá sair do restaurante, nunca mais. Nesse momento, todos os cozinheiros surgiram no restaurante e atacaram o Sanji para impedir que ele esvazie o body cheio. Mas, essa cena não faz sentido nenhum, né? Agora imagina, o que a marinha iria fazer se de repente, um tenente, por mais merda que seja, sumiu depois de ir num restaurante flutuante. Eles iriam ignorar e seguir a vida, né? Ainda mais, sabendo quem é o principal chefe desse restaurante. Tipo, das muitas formas de resolver isso, matar o tenente não era uma delas, mas enfim, o pessoal segura o Sanji como se de fato, ele fosse fazer alguma coisa. A bagunça é interrompida com a queda do Luffy e o chefe Zeff.
Por algum motivo inexplicável, o Zeff caiu pagando um boquete para o Luffy sem vergonha nenhuma. Agora sabemos a perna que ele queria. Dito isso, e obviamente, o chefe coloca a culpa no Luffy, porém, os cozinheiros mudam o foco do velho ao apontarem o Sanji. O chefe não precisou de muita explicação e agiu como uma mãe normalmente faz. Ele chegou e disse, não quero saber quem começou, enquanto batia nos dois. O que pode ser engraçado, mas também é de um absurdo gigante. Não existe um mundo em que um restaurante desses durasse mais que uma semana. Mas é isso, a confusão parecia ter se resolvido e tudo indicava que teríamos uma competição entre cozinheiros, Sanji versus Patty. Porém, de repente um marinheiro atropela a porta do restaurante. Ele está sangrando na cabeça, mas o chapéu está branquinho. Deve ser impermeável. Bom, o marinheiro relata que um prisioneiro escapou. Ou seja, a situação desse tenente só melhora. Além de estar andando com o carro da empresa num dia de folga, fazendo marinheiros trabalharem de graça no dia de folga deles. O animal também está andando com um prisioneiro que deveria ser entregue à marinha. Mas enfim, o marinheiro dá a mensagem por partes até que de repente, ele revela que o fugitivo é um membro dos piratas Don Krieg. Essa informação deixa todo mundo em choque. Isso porque o tal Don Krieg é o pirata mais forte do Mar do Leste. E do nada, blau, um disparo derruba o marinheiro. Como é figurante, foi provavelmente de arrasta. Detalhe para o Panda Homem aqui e a Nami genérica que está na porta por motivos que ninguém sabe. Bom, a reação dos cozinheiros não acompanha a situação. O Patty demonstra zero interesse, apesar de ser um possível cliente. Zeff avisa que o visitante não deve causar problemas. Luffy, recém-contratado, fica interessado no pirata e o Sanji fuma. O tenente, que só fez merda, fica em silêncio. Caneco completamente fechado e rezando para ser ignorado. De fato, o pirata ignora ele enquanto vai até uma mesa e senta. O cara claramente não está 100%, com sangue escorrendo da cabeça e rosto. Maluco possui brincos de bolinha na orelha esquerda, também usa uma faixa circular na cabeça de cor branca com duas listras pretas, dessas que o pessoal usa para bloquear o suor da testa, também usa uma camisa preta com uma camisa de botão com mangas longas por cima. Nas costas da camisa tem ossos cruzados com o que deveria ser um dragão passando fome. Fora isso, ele usa uma calça comprida e sapatos sociais. Bem, ele senta com confiança e pede que alguém leve comida, afinal, isso é um restaurante. O Patty, para surpresa dos clientes, vai todo sorridente para atendê-lo. O pirata está impaciente e exige que algo seja trazido, porém, o Patty quer saber se o camarada pode pagar. E esse é o pequeno detalhe, todos os clientes são deuses, desde que possam pagar pela comida. E o pirata que acabou de fugir, obviamente não tinha dinheiro. Apesar de estar armado, segundo a lógica simples, essa arma não tem mais munições e o Patty decidiu desabafar sua frustração no maluco. O pirata está claramente morrendo de fome, mas o Patty não tem pena nenhuma e expulsa o cara na porrada. O tenente aproveita a confusão e pica a mula. E aí, fica para sua imaginação, decidir o que aconteceu com o marinheiro. Já o Luffy vê a cena, mas não interfere. Nessa época ele não possuía uma empatia muito forte. No final, como ninguém disse um A, o pirata foi expulso. Porém, Sanji preparou um prato e levou para o pirata que comeu enquanto lágrimas escorriam. A cena deixou o Luffy animado, ele finalmente achou um cozinheiro interessante. E o próximo membro do bando será o Patty. É isso, acabou. Você chegou até aqui. Até abraço e até a próxima.